A coluna vertebral é formada por várias peças ósseas que ficam empilhadas umas sobre as outras. E essas peças ósseas, chamadas vértebras, elas precisam se articular, elas precisam de alguma forma interagir para que a coluna vertebral possa realizar as suas duas funções, que é a movimentação do pescoço e do tronco e a proteção dos elementos neurais que estão dentro do canal vertebral. Então, nesse modelo aqui em resina, eu consigo mostrar para vocês os dois tipos de articulação que a coluna vertebral tem. A articulação cartilaginosa, que é o disco intervertebral, os vários discos que se posicionam entre um corpo vertebral e outro servem para diminuir o impacto entre uma vértebra, a vértebra de cima, sobre a vértebra de baixo. Bem, mas existe uma outra articulação, que é uma articulação sinovial, uma articulação cujo elemento interposto é líquido, então é lubrificante. É essa articulação que permite o movimento amplo da sua coluna, de flexão, extensão, rotação e lateralização da sua coluna. Essas articulações, elas estão aqui atrás, são as articulações zigoapofisárias, tá? Essas são as articulações que permitem o movimento de flexão e extensão da coluna vertebral. Acontece que existe uma região entre uma articulação e outra, que é essa região aqui, chamada parte interarticular, ou pars interarticularis, em latim. A pars, como nós chamamos, ela é uma região que em algumas pessoas pode congenitamente ser mais frágil. A pessoa nasce com um defeito genético em que essa região, essa parte interarticular, essa região que fica entre uma articulação sinovial zigoapofisária e a outra subsequente, de cima ou de baixo, ela é mais fina, ou o osso é mais frágil nessa região. Então, essas pessoas, quando submetidas a um estresse mecânico, a excesso de movimento, por exemplo, podem fraturar essa região. Então, a fratura da pars interarticulares, ou da parte interarticular, que fica localizada aqui atrás, entre uma vértebra e outra, na parte de trás da coluna vertebral, leva a, na verdade, a fratura é aquilo que nós chamamos de espondilólise. Espôndilo de vértebra, lise de ruptura, fragmentação. Então, a espondilólise é justamente isso, é a fratura por questões genéticas, questões congênitas, da porção interarticular das vértebras. Qual o problema disso? Bom, o problema, primeiro, uma fratura espontânea. Entende-se como uma fratura espontânea porque ela não é causada por um trauma de grande monta, de grande proporção, ela é apenas causada pelo uso da sua coluna, pela movimentação da sua coluna. E o que acontece é que quando esses elementos fraturam bilateralmente, você tem a desconexão da parte de trás da coluna vertebral, é desconectada da parte anterior, da parte da frente da coluna vertebral. Então, o que você tem, frequentemente, quando você tem espondilólise, é a espondilolistese, que nós já definimos aqui no vídeo anterior. Ou seja, quando há fratura bilateral da porção interarticular e essa desconexão dos elementos posteriores, do arco posterior da coluna vertebral, do corpo vertebral que está na frente, o que ocorre é o deslizamento. Solta uma parte da coluna vertebral e esse deslizamento ocorre para frente, tracionando as raízes espinhais que saem lateralmente aqui, elas acabam sendo tracionadas, acabam sendo comprimidas contra o osso, gerando dor. Então, a espondilólise, frequentemente, ela é acompanhada da espondilolistese, que é um problema que, dependendo do grau de espondilolistese, pode levar o paciente a dor, pode levar o paciente a perda de movimentos, e isso inicialmente pode ser tratado de forma conservadora. Caso a espondilólise e a espondilolistese sejam em um grau muito avançado, o tratamento conservador pode não surgir efeito e somente a fusão com parafusos, a fusão cirúrgica com a colocação de parafusos, barras e conectores transversos é a única opção para estabilizar aquele segmento que está fraturado, instável e tracionando os nervos. Tá bom?
Então hoje falamos de espondilólise. Até o próximo vídeo, em que nós falaremos então sobre estenose do canal vertebral. Um abraço e até a próxima.